Fala galera, vamos receber mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Porto faz jogo duro, mas São Paulo confia em acerto com Wendel. O São Paulo mantém o lateral esquerdo Wendel do Porto como uma de suas prioridades para a próxima temporada, mas tem encontrado dificuldade para convencer os portugueses a liberarem o jogador de graça já nesta janela de transferências. As negociações entre São Paulo e jogador estão bem encaminhadas. Apesar da concorrência de outros clubes brasileiros, o tricolor mantém a confiança de que o Wendel, se conseguir a liberação, jogará no Morumbis. O problema neste momento é que o Porto quer uma compensação financeira para liberar o Wendel. O contrato do jogador é válido até o dia 30 de junho. A partir de 30 de dezembro, portanto, ele pode assinar com qualquer outra equipe e se transferir sem custos no meio do ano que vem. Wendel acredita que conseguirá a liberação do Porto. O lateral esquerdo, principal desejo do São Paulo nesta janela de transferências, não tem sido utilizado. Nesta temporada, o jogador entrou em campo apenas 2 vezes, depois de ter jogado 36 partidas na anterior. A falta de espaço e a preferência do treinador por outros jogadores fazem com que Wendel e São Paulo confiem numa liberação antecipada. O Porto, porém, pelo menos por enquanto, busca uma compensação financeira. A direção tricolor mantém conversas frequentes com o jogador e acredita que pode ter uma definição nos próximos dias. Apostadores investiram R$250 mil em time da Série D do Brasileiro para manipular resultados. Mensagens interceptadas pela Polícia Federal indicam que um grupo de manipuladores investiu cerca de R$250 mil na Patrocinense, de Minas Gerais, para que partidas do time na Série D do Brasileiro deste ano fossem fraudadas para beneficiar apostadores. O esquema, porém, foi descoberto. Gerou prejuízo aos investidores e suspeitas entre os envolvidos de que atletas que tinham sido aliciados para alterar os resultados dos jogos tenham traído o grupo. Em outubro, a PF concluiu que houve manipulação no jogo entre Inter de Limeira e Patrocinense, pela primeira fase da Série D. Segundo o relatório enviado à Justiça, apostadores tinham conhecimento prévio de que a equipe mineira perderia o primeiro tempo da partida por ao menos 2 gols. O jogo, disputado em junho em Limeira, no interior de São Paulo, terminou 3-0 para os donos da casa, todos os gols marcados no primeiro tempo. Um aos 27 minutos, numa confusão entre zagueiros e o goleiro da Patrocinense, outro no primeiro minuto dos acréscimos, e o terceiro aos 49 minutos. Um gol contra. Foram indiciadas 6 pessoas, o gestor do clube, Anderson Ibrahim Rocha, o treinador Estevão Soares, que teve passagens por Palmeiras e Botafogo, Marcos Vinícius da Conceição do Nascimento, possível investidor, o auxiliar Rodolfo Santos de Abreu, além dos atletas Felipe Gama Chaves e Richard Sanclair Silva, do WO disputa do Brasileiro. Em más condições financeiras, a Patrocinense desistiu de disputar a primeira divisão do Campeonato Mineiro com o torneio em andamento, o que causou o WO de suas partidas e o rebaixamento da equipe. Com vaga na Série D, mas sem time ou estrutura, no final de março o clube aceitou fazer uma parceria com a Air Golden, agência do empresário Anderson Ibrahim Rocha, que teria prometido investimentos de R$600 mil na fase de grupos do torneio, além de outros R$200 mil em caso de classificação. Uma investigação da Polícia Federal, porém, demonstra que o clube foi arrendado com a intenção de ser usado para manipular partidas e atender a pedido de apostadores. Houve uma operação de busca e apreensão em junho que mirou Rocha, o técnico Estevão Soares e atletas da equipe, em que documentos e telefones celulares foram apreendidos. As conversas extraídas dos aparelhos, especialmente o de Rocha, apontam que o esquema não deu certo. Os apostadores reclamaram de prejuízo. Aliciadores dizem não ter recebido o que deveriam e houve suspeita de que jogadores que supostamente faziam parte do acordo teriam traído o grupo, o que levou a ameaças. O jogo que iniciou a investigação foi o duelo com a Inter de Limeira no interior de São Paulo, pela 6ª rodada da competição. Mas há indícios de que houve ao menos a tentativa de fraudar outras partidas. A Patrocinense, que notificou a empresa de Rocha um dia antes do jogo para romper contrato, disputou os 14 jogos da primeira fase e terminou na lanterna do grupo A7 com 5 pontos. Muito seguro, com 12 atletas confiáveis. Pouco depois de assumir a gestão da Patrocinense, em março, Rocha inicia uma troca de mensagens com o empresário ucraniano identificado como Jan, com quem ele organizava a manipulação de partidas na Finlândia, como mostrou o G na quinta-feira. Ele envia a Jan, pelo aplicativo WhatsApp, uma imagem do grupo em que a Patrocinense disputaria a Série D. Só equipes de mercado forte.
Estou com uma possibilidade muito boa. Ele insiste. Em abril, em nova conversa, reforça o convite. Precisaria de um investimento, mas é um trabalho muito seguro, com 12 atletas confiáveis. Sou o diretor executivo, contratei a comissão técnica que segue minhas ordens, escreveu Rocha em espanhol, que depois pede $25 mil para começar a trabalhar e ganhar dinheiro. Àquela altura, o técnico Estevão Soares, que no início dos anos 2000 tinha trabalhado em equipes como Palmeiras, Botafogo, Portuguesa, Guarani e Ponte Preta, já estava no clube. Treinadores estrangeiros não foram um modismo. Ainda bem, o Santos tentou contratar Luiz Castro, um português. Sem avanço nas negociações, partiu para um plano B, Gustavo Quinteros, um argentino naturalizado boliviano. Se conseguir fechar com ele, o Santos fará com que os 4 maiores clubes de São Paulo, o principal mercado brasileiro, sejam treinados por estrangeiros. Quinteros se somaria ao português Abel Ferreira, Palmeiras, e aos argentinos Ramon Dias, Corinthians, e Luiz Zubeldia, São Paulo. Depois do terremoto causado pela derrota de 7-1 para a Alemanha, na Copa do Mundo de 2014, o futebol brasileiro viveu algumas ondas envolvendo técnicos. A ascensão dos jovens, Jair Ventura, Fábio Carille, Roger Machado, Rogério Ceni, o retorno dos veteranos. A chegada dos estrangeiros. A última conseguiu se sustentar e mostrou não ser um modismo. Ainda bem, o enorme sucesso de Jorge Jesus no Flamengo em 2019 abriu os olhos do futebol brasileiro para os estrangeiros. Na temporada seguinte, o Palmeiras anunciava Abel Ferreira, que se tornaria o técnico mais bem-sucedido dos últimos anos por aqui, e que serviria de argumento para a aposta em outros nomes, como os portugueses Luiz Castro, que se encaminhava para conquistar o Brasileirão com o Botafogo até decidir sair, e Arthur Jorge, campeão brasileiro e da Libertadores justamente com o Botafogo em 2024. Dos 4 primeiros colocados no último campeonato brasileiro, 3 eram treinados por estrangeiros. Botafogo, Arthur Jorge, Palmeiras, Abel Ferreira, e Fortaleza, Juan Pablo Vorvoda. A exceção foi o Flamengo com Felipe Luiz. Nos últimos 6 títulos brasileiros na Libertadores da América, 4 tiveram times comandados por técnicos de fora. Não é coincidência. Apostar em estrangeiros, claro, não é garantia de nada. O Inter se deu mal com Miguel Ángel Ramírez, espanhol, e Alexander Medina, uruguaio. O Botafogo não foi a lugar nenhum com Bruno Lage. Um dos principais nomes do mercado português, o Vasco naufragou com Álvaro Pacheco. Vitor Pereira ficou apenas 3 meses no Flamengo depois de abandonar o Corinthians. Gabriel Milito foi muito mal na final da Libertadores com o Atlético Mineiro e por aí vai. Mas a consistência dos exemplos positivos abafa os negativos. A onipresença dos estrangeiros no Brasil tem relação com o mau momento dos treinadores brasileiros. Não temos hoje nomes que flertam com a unanimidade, como aconteceu com Felipão, Luxemburgo e Tite em alguns momentos do passado. Se a CBF tem convicção de que a seleção precisa de um técnico brasileiro, faz bem em ter Dorival. De fato, ele é um dos melhores. Mas é suficiente? A longo prazo, a onda estrangeira no Brasil tende a aumentar também o nível dos técnicos brasileiros, eleva-se a exigência. Esse é o melhor efeito que esse fenômeno poderá nos causar. E acredito que possamos nos permitir algum otimismo. Felipe Luiz é um nome muito promissor, Roger Machado e Thiago Carpini fizeram trabalhos excelentes. André Jardine tem desempenho de alto nível no América, o maior clube do México. Comemorar a presença dos treinadores estrangeiros não significa, no fim das contas, ignorar a qualidade dos brasileiros. Eles não são inimigos. Ranking de sócios: Cruzeiro, Vasco e Botafogo crescem, Grêmio perde força, Palmeiras fecha ano no topo. Uma parceria além das arquibancadas. O sócio-torcedor é uma forma do apaixonado contribuir financeiramente com o clube do coração ao mesmo tempo em que ganha benefícios para usufruir. Palmeiras, Atlético Mineiro, Internacional, Grêmio e Cruzeiro fecharam o ano de 2024 entre os 5 clubes com mais sócios adimplentes no país. O G procurou os 40 clubes que disputaram as séries A e B de 2024 para atualizar o número de sócios em dia em cada programa, além de informar em um total da base, incluindo os inadimplentes. Porém, este último dado só foi enviado por 11 equipes. Vale destacar que os critérios para a contabilização dos números variam de acordo com cada estatuto. Por exemplo, Palmeiras e Grêmio excluem da base os sócios que completam 3 meses de inadimplência. Especialista em finanças do futebol Rodrigo Capello ressaltou que um programa de associação tem 3 indicadores muito importantes sob a ótica financeira: quantidade de sócios, ticket médio e taxa de inadimplência.
Isso porque não adianta um clube ter muitos associados, caso as mensalidades não estejam em dia ou um ticket muito baixo que não gere receita suficiente. Se você tiver muitos sócios, mas eles pagarem muito pouco ou não estiverem com as mensalidades em dia, não significa praticamente nada. Dito isso, olhando esse quadro do jeito que ele está informado pelos clubes, a gente percebe que o Botafogo e o Bahia se beneficiaram das SAFs do momento de engajamento do torcedor. Uma nova fase da história dos clubes para aumentar a quantidade de sócios, e isso deve ter algum benefício em termos de faturamento para o clube. A gente percebe também que o Flamengo continua com um número abaixo do que poderia, muito em função do ticket médio, que é um ticket mais alto. O Flamengo tem um preço mais alto pro torcedor, então acaba não tendo uma quantidade expressiva de sócios. E a gente vê o Vasco com uma quantidade de sócios defasado em relação ao seu potencial. Aliás, não só o Vasco. Vasco e São Paulo são dois clubes que, pela quantidade de torcedores que têm, poderiam ter mais sócios se tivessem com campanhas de sócios mais agressivas, com preços mais baixos, com os canais de distribuição mais bem organizados. O Palmeiras segue na liderança da lista com muita sobra. Vice-campeão brasileiro, o Verdão terminou a temporada com quase 200 mil sócios adimplentes. Até outubro, o Avante gerou cerca de 62 milhões de reais aos cofres do clube paulista. A previsão é ultrapassar 70 milhões de reais até o fim do ano. Este número de destaque também é justificado pela criação do Palmeiras Pay, que potencializou os números do sócio Avante. Quem abre uma conta digital do Palmeiras ganha um período de degustação do Avante, durante o qual usufrui das vantagens do programa e acaba optando por continuar. Desde o lançamento do Palmeiras Pay, ganhamos quase 100 mil sócios torcedores ativos, que estão em dia com suas mensalidades, explicou Everaldo Coelho, diretor de marketing do Palmeiras. São Paulo avança e Júlio Casares está pronto para anunciar o Wendel antes do Natal. Novidades no Morumbi BS. O São Paulo passa por problemas financeiros e isso não é segredo para ninguém. A diretoria do tricolor paulista entende que é preciso qualificar o elenco sem fazer nenhuma loucura financeira. Júlio Casares vem sendo questionado nas redes sociais pelo planejamento ruim feito nesta temporada e as críticas já começam a ficar mais quentes visando o próximo ano, onde o SPFC está mais pressionado. Por outro lado, a primeira contratação do SPFC deve ser mesmo confirmar a primeira contratação antes do Natal. Trata-se do lateral Wendel, que está de saída do Porto e é considerado um bom reforço. Presente de Natal. Ele já tem tudo acertado para assinar com o São Paulo e Casares realizou uma proposta para o Porto na intenção de fechar a negociação de forma imediata. O que deve acontecer? Nessa mesma linha de informação, o jornalista Gabriel Sá trouxe sua apuração e colocou o negócio como bem encaminhado. O lateral esquerdo é considerado essencial para a próxima temporada no Morumbi BS. Apuração feita. O São Paulo confia que o Wendel será seu primeiro reforço para 2025. Entre o staff do jogador e o clube, tudo muito bem alinhado, como já esteve ainda esse ano, há alguns meses, disse. O Porto não faz jogo duro, mas exige uma contrapartida financeira para liberar o Wendel devido à concorrência do mercado brasileiro. O São Paulo já formalizou essa oferta ao clube português e agora espera uma resposta, confiante em um desfecho positivo, revelou. E você, torcedor? O que você acha da situação de Wendel no São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários.